Ana Isabel da Câmara Dias Madeira. É licenciada em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É mestre em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Londres. E é doutora em Ciências da Educação, especialista em Educação Comparada pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Dentre suas obras, hoje estaremos tratando de Comparando os Discursos sobre Educação Colonial nos Impérios Francês e Afro-Português, um ensaio sobre hibridização. Este trabalho é apresentado por Cíntia Silva Lima, Gabriela Espelho Regis e Sara Almeida da Silva. O presente texto demonstra uma análise profunda e crítica sobre os discursos educacionais que construíram os impérios colonialistas francês e inglês. A autora explora as políticas e práticas educacionais dos dois impérios e de que maneira refletem e perpetuam estruturas de poder e controle sobre as populações colonizadas. Quando analisamos os discursos, quer seja de níveis globais, quer sejam discursos locais, e considerando o processo de interação e superposição entre os mesmos, podemos perceber como as relações de poder e conhecimento evoluem junto com as tecnologias usadas. Segundo a autora, os discursos globais têm uma abrangência e um impacto global. Frequentemente envolvem temas que são relevantes para uma audiência internacional e eles transcendem fronteiras e podem influenciar ou refletir em tendências e preocupações que são comuns a diferentes partes do mundo. Por outro lado, os discursos locais são específicos para um determinado contexto geográfico, cultural ou comunitário. Eles geralmente abordam questões e preocupações que são particularmente relevantes para uma região, cidade ou grupo social específico. O texto investiga como, além de impor a cultura e o sistema educacional europeu, esses discursos também levaram ao surgimento de formas locais e misturadas de educação. Essa mistura ou hibridização mostra a dificuldade das interações entre colonizadores e colonizados, revelando os ajustes e negociações que ocorreram durante o processo colonial. Em uma linha de comparação, a autora evidencia a construção de uma imagem dividida dos sistemas políticos francês e inglês, pois eles diferem na colonização, onde a França impôs uma assimilação cultural uniforme, visando integrar os africanos à cultura francesa. Por sua vez, a Inglaterra adotou um governo indireto, segundo a autora. Eles respeitavam as estruturas locais e promoviam a autonomia e preparação dos africanos para o autogoverno. A construção dessas representações baseadas na complementaridade tinham como destino a ilustração do bom governo das populações colonizadas, porque a análise desses discursos sobre educação no contexto colonial ajuda a desconstruir estereótipos baseados apenas em documentos oficiais, revelando contradições e permitindo uma comparação mais ampla entre os impérios francês e inglês, assim como a transformação de conceitos pedagógicos em tecnologias educacionais. Portugal tinha um domínio colonial que era justificado a partir de um discurso de uma suposta missão histórica e uma vocação civilizadora. Esse discurso defendia o elo entre a unidade colonial e a identidade nacional, promovendo a assimilação cultural dos colonizados. No final do século XIX e início do XX, o projeto educacional português passou a focar, então, na assimilação à cultura nacional. Na prática, havia uma distinção clara entre a população civilizada, composta por brancos portugueses e mestiços urbanos, e a população não civilizada, que era formada pelos africanos negros das áreas rurais. Essa duplicidade de públicos dividia a educação em dois sistemas, um modelo inspirado na educação europeia para a elite
e um outro modelo simplificado para o restante da população, que tinha ênfase na agricultura, em habilidades manuais e em ciências domésticas, que implicavam um forte caráter moral. Portugal, porém, demorou para definir uma política educacional clara, o que causou ineficiência em sua administração colonial. O projeto de colonização e também de educação era alvo de opiniões opostas. Devido a isso, o modo de governar a educação adquiriu uma ação centralizadora de caráter direto. Observa-se também que o discurso sobre as características do colonialismo português sugeria a tese da bondade dos portugueses. E apesar de sucessivos governos terem se responsabilizado pela missão de civilizar, na prática o que aconteceu foi que essa missão de educar foi delegada à Igreja Católica, que igualava a ideia de civilizar a cristianizar. Em oposição a isso, 3 correntes anticlericais tentaram desafiar essa abordagem. Uma primeira iluminista, de influência francesa, que tinha foco na igualdade. Outra utilitarista, que via a educação como ferramenta para explorar recursos, ou seja, ensinar os hábitos do trabalho. E uma terceira, que se impôs, a que buscava um modelo de assimilação inspirado na França, na qual a grandiosidade do espírito português seria estendida para as províncias ultramarinas. Assim como no caso britânico que vimos anteriormente, a presença da França na África Ocidental passou por algumas fases que explicaremos à frente. A primeira fase é o período denominado como pré-colonial, que vai de 1815 a 1890, e depois ele torna-se um domínio colonial, que vai de 1894 até 1945. Nessa primeira fase, os colonizadores franceses encontraram o problema da deficiência no processo de colonização do Senegal, que fez com que eles enfrentassem dificuldades para controlar o aumento das comunidades comerciais que se estabeleceram em áreas litorâneas. E assim, a política administrativa começou a autorizar o ensino dos idiomas locais nas escolas públicas, lá em 1816, e começaram também a tolerar atividades missionárias da Igreja Católica, o que acabou entregando por vez a educação na mão dessa instituição religiosa. Por isso, nos territórios do Cinturão Islâmico do Senegal, a tarefa do sistema educacional francês era educar os indivíduos para que pudessem eventualmente assumir o papel de autoridades tradicionais. Nessas escolas, o currículo era centrado no idioma francês, e existiam algumas disciplinas que se relacionavam com aspectos locais da vida diária dos nativos. Já as demais escolas tinham como alvo o treinamento de intérpretes e de funcionários administrativos, visando a consolidação das relações comerciais e a diminuição dos embates entre as populações locais originárias e a administração colonial francesa. O discurso usado nesse caso previa a assimilação do império, mas se transformou de forma lenta e progressiva em uma doutrina de imperialismo cultural. Por isso, na visão do colonizador, a educação representava o instrumento para transformar africanos em franceses negros. Com isso, apesar da criação do Ministério Colonial em 1894, os franceses estavam bem longe de garantir um controle sobre os sistemas educacionais coloniais. Pois, para existir esse controle, eles deveriam demandar e fornecer número de professores suficientes e outros conjuntos de fatores organizacionais para o sistema educacional. Porém, por outro lado, a política educacional francesa era muito influenciada pela experiência educacional britânica. E essa experiência moldou e inspirou algumas das principais estratégias dos governos coloniais. Uma dessas estratégias era oferecer o seu apoio às autoridades islâmicas locais e tentar uma cooperação com o regime do sultão. A administração dessa estratégia foi marcada pelo respeito dos hábitos locais, tanto em termos culturais quanto religiosos dos nativos. Dessa maneira, foi criado um sistema educacional gratuito e secular, que enfatizava principalmente o idioma francês como instrumento de ensino, dividido em 2 maneiras: as escolas planejadas para treinamento de intérpretes, que visava o treinamento também de funcionários administrativos, e as escolas urbanas, para o treinamento de africanos, que viriam a ocupar os postos na administração colonial. As escolas urbanas também eram destinadas aos europeus e aos indivíduos assimilados. Essas específicas foram planejadas para funcionar de acordo com as diretrizes da metrópole.
As escolas rurais ou regionais destinavam-se à população nativa e, portanto, o seu currículo era adaptado às suas necessidades. Já em termos educacionais, o sistema estava muito moldado de forma consciente da missão civilizadora francesa em relação aos africanos. Em consequência disso, a rota da educação foi adaptada com objetivos e revisões diferentes. Portanto, a prevalência contínua de um sistema dual de educação mostrou-se um campo muito fértil para dois ideais políticos entrarem em disputa. Um, para europeus nativos assimilados, e o outro, para as massas da população nativa. Em suma, a gente pode concluir que há um fato comum a todos os impérios coloniais estudados, que é a falta de continuidade entre os discursos idealizados e as práticas locais. No entanto, isso não acontecia por causa de conflitos ideológicos necessariamente, mas sim pelas condições históricas, localizações geográficas e pelas rivalidades políticas concretas. É fato também que, nesse momento, os debates educacionais eram subordinados às doutrinas originadas em outros campos, como a política nativa, as doutrinas de colonização, a exploração econômica, etc., e não subordinados aos campos estritamente pedagógicos ou educacionais, como, por exemplo, as teorias e filosofias da educação, aos tipos de currículo e etc. Quando a gente compara as doutrinas das colônias portuguesas e francesas, percebe-se que há o mesmo tipo de hibridização que ocorre também nos discursos educacionais. Ambas valorizavam o sistema dual de educação, um para massas e outro para europeus e assimilados. Valorizavam também um tipo de ensino moral que deveria ser ministrado na escola primária e viam a educação como um direito a ser garantido a todos os cidadãos. A assimilação, tão valorizada, implicava um aumento da homogeneidade cultural e uma forte padronização. Por isso, valorizavam também que o ensino se desse no idioma imperial, porque minimizava todos os outros idiomas locais. Em contraste, o sistema britânico via a educação como um privilégio, permitindo que diferentes propostas educacionais surgissem nesse mercado de ofertas. Para eles, o idioma, por exemplo, não era central, porque se focavam mais na formação de hábitos e habilidades de trabalho. Em síntese, esse texto destaca a importância da gente compreender os discursos coloniais na hora de organizar e interpretar os fatos históricos, situar os debates e analisar todas as controvérsias. Para isso, é necessário que a gente esteja atento aos temas, conceitos e argumentos, assim como à estrutura narrativa. Só assim é possível entender como as ideias, as teorias e os conceitos moldaram o governo colonial e a constituição das sociedades. A autora faz citações de Foucault e Novoa para sugerir que a análise desses discursos deve ir além do significado literal, considerando o impacto prático desses conceitos e a forma como o outro colonizado é representado e inserido nas práticas discursivas coloniais. Assim, percebemos que os contextos apresentados foram caracterizados por uma complexa combinação de dominação, resistência e negociação cultural.